Isso aí. Isso aí. Vamos deixar o Facebook aqui colocar, fazer a nossa audiência. Vamos ver aqui, olha lá, já estamos aqui ao vivo. E vamos começar com essa brincadeira aqui, vamos conversar bastante. E meu amigo Fábio Feta já vai entrar aqui para a gente conversar. E vamos trocar uma ideia sobre essa história do neurocoaching, né? Então, muita gente já ouviu falar no neurocoaching, a gente já tem um monte de profissionais já usando, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o que é isso, qual é a diferença, né? Vamos tirar aquela ideia de neurobobagem, né? Como muita gente aí já ouviu falar. Então vamos lá, vamos formar aqui a audiência. O pessoal está chegando. É óbvio, né? O horário aqui para o Brasil não é tão bom assim, porque 6 horas da tarde o cara está se deslocando às vezes, né, de um lugar para o outro, está saindo do trabalho, então nem sempre é muito bom. Mas esse é um horário muito bom para o público de Portugal, que é hoje bastante do foco dessa live de hoje, né? Já que eu estou com meu amigo Fábio Fetter lá de Portugal, então a gente está falando um pouquinho para a audiência dele lá que não conhece nada sobre neurocoaching. Tá? Então, estou só esperando ele entrar para a gente já começar a conversar. Aqui, ó. Paraná. Vou até compartilhar. Enquanto a gente está esperando aqui, eu vou aproveitar e vou compartilhar no meu perfil pessoal para mais pessoas poder participar disso, né? Enquanto isso, quem tiver já começar a assistir, quiser dar um oizinho aí na página, só para ver quem é que está aí, quiser já fazer alguma pergunta também e me dizer se está funcionando o som, porque, sei lá, às vezes o microfone pode estar dando algum problema, então a gente já tem tempo de corrigir enquanto a gente está iniciando. Certo, Fabião, tá por aí já? Devidamente compartilhado. Então quem já tiver aí, aproveita e compartilha também no teu perfil aí, já para mais pessoas assistirem. Opa, o Fabião acho que tá entrando já. Tá dando um bug no Facebook do telefone, acontece. Enquanto isso a gente vai esperando. Eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho, então, já que entrou, não vou deixar esperando, né? Então vamos lá. Qual a ideia, tá, do neurocoaching? O neurocoaching é muito interessante, assim. Quando eu criei, apesar do nome não ser criação minha, eu criei a formação em neurocoaching, pensando justamente nesses anos todos que eu venho atuando como coach e também esses anos todos que eu venho aprendendo sobre neurociência. Então, demorou um pouquinho até para unir as duas coisas, porque não é tão simples assim quando a gente fala de transformação pessoal. Então, algumas vezes a gente está falando sobre um assunto e por não dominar tanto ele, ainda a gente não consegue usar. E foi o que aconteceu. Então, eu demorei uns aninhos ainda estudando neurociência até enxergar como que eu ia relacionar isso com o coaching. Então, ano passado, final, na realidade, de 2016 para início do ano de 2017, foi que eu criei a formação em neurocoach. Então foi usando, opa, tudo bom, Kaká? Kaká Ceruti está por aí também na área, assistindo. E acho que o Fábio aqui. Opa, Fabião tá aqui, deixa eu adicionar. Adicionando o Fábio.
Então, quando eu criei essa formação, eu demorei um pouquinho para criar, para justamente ser relevante nesse processo, né? Tá ouvindo aí, Fábio? Opa, tô ouvindo, agora deu. Legal, show de bola. Acontece, tecnologia e ao vivo é assim mesmo. Então, eu estava É já isso. começando a contar um pouquinho, né, de como é que surgiu a história do neurocoaching e em seguida já Uhum, também começar a falar de por que que a gente está conversando junto nessa live, né? Como é que é essa ideia? exato. Bom, então o nome neurocoach, como eu estou falando, é comum, né? Existem outras iniciativas, a gente vai ver na Colômbia, existe iniciativa em neurocoaching, a gente tem um pessoal em São Uhum, Paulo falando alguma iniciativa em neurocoaching, mas é algo muito incipiente, se tratando todas essas formações que tem. Por que, que eu digo incipiente? Por que, que a minha é melhor do que outras neurocoaching? Bom, primeiro que a minha é baseada em neurociência, não tem nada a ver com programação neurolinguística e não tem nada a ver com psicologia. Não que uhum, são coisas, não vou nem dizer se são boas ou são ruins, não é o caso. Só é diferente. Né? O que a gente está falando em termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de comportamento. Então, quando eu vim, já são o quê? 4 anos que eu estudo neurociência. Nesse tempo eu fiz mestrado e doutorado. Escrevi um livro, inclusive, sobre o assunto. Então eu demorei um pouquinho, mesmo sendo coach há 8 anos, eu demorei um pouquinho para tentar formar alguma coisa que fosse de fato relevante e que eu tivesse condições, né? Que fosse tivesse pesquisa envolvido, tivesse conceitos envolvidos que fosse levar realmente mudança efetiva para as pessoas. Então a ideia não é desfazer ou desmerecer o coach, pelo contrário. claro. O coaching ele é muito importante. A questão toda da diferença do neurocoaching é que o coach ele precisa, digamos assim, digamos que o coaching não é para qualquer um, porque ele requer que a pessoa esteja talvez um pouco mais preparada, tenha um pouco mais de ideia do que ela quer para a vida dela. E aí ele pode aplicar várias ferramentas e tal, como definição de objetivos, né? A gente tem um pouco de autoconhecimento, claro, muito bacana. A diferença básica para o neurocoaching é que o neurocoaching vai conseguir trabalhar barreiras mentais. Pessoas que não conseguem atingir determinados objetivos, pessoas que têm dificuldade de colocar em prática coisas que aprendem, porque a gente vai trabalhar no funcionamento do cérebro. Então, um cara que já é de alta performance, muitas vezes já mais motivado, ele faz o coaching, vai conseguir organizar e, de certa forma, vai ter um bom resultado. Quando a gente está falando Uhum, de neurocoaching, a gente está falando de algo mais profundo. A gente está falando de, às vezes, desbloquear traumas, às vezes, construir um padrão mental diferente, mudar hábitos. Então, tudo isso faz uma grande diferença. Então, essa live aqui está conduzida junto com o Fábio, porque o Fábio é um amigo meu de Portugal, que é um atleta, professor aí de jiu-jitsu também, e trabalha com life coach. Então, um cara bastante exato. especializado e que está querendo, a gente está conduzindo agora, construindo para levar lá para Lisboa, para aquele público bastante do Neurocoach, que aqui no Brasil já tem 6 edições da formação Neurocoach para coaches, e estamos na segunda edição da formação completa para quem não tem formação alguma. Então o Fábio aí, que já conhece o processo, gostou bastante da ideia, e é isso que a gente quer levar para lá, porque tem muita gente querendo, precisando fazer transformações realmente mais intensas do que o normal, né, do que o coach tradicional consegue. Exatamente. E sabe como é que é? A notícia se espalha, né? E a gente tem algumas pessoas em comum que, pronto, falam muito bem da formação, falam muito bem do processo. E sempre que mais de uma pessoa me fala sobre o mesmo assunto, eu fico curioso, né? E aí a gente começou a conversar, eu li o teu livro, né? Legal. Achei super, super bacana, super interessante e acho que é uma coisa, acho que é quase que um serviço público, né? Uma coisa É, importante a gente é trazer isso aqui verdade, para né, cara? Portugal, Muito legal. entendeu?
Eu acho que é bem importante e o processo começou um pouco antes, né? Mas publicamente começa agora, da gente Uhum. começar a elucidar, digamos assim, as pessoas, né? O que está por trás desse termo, que atualmente talvez esteja até ficando conhecido, né? Neurociência, Neuro alguma neurocoaching, coisa, né? Tem muita coisa aí neuro de neuro alguma alguma coisa, coisa, né? né? Tá, é um termo que está ficando conhecido e que eu acho que é legal a gente começar a mostrar para as pessoas o que é o teu neurocoaching, né? Uhum. E qual é a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas no processo de coaching, né? Como é que os coaches vão pegar essas ferramentas e essa ciência e vão Uhum. aplicar em cima dos seus coaches e as vantagens e todo o resto, né? Acho que isso é importante o pessoal Com ficar certeza. É, porque ciente, né? assim, algumas coisas que é muito importante mostrar pro pessoal que é possível que a galera fique com dúvidas, né? Como assim? Uhum. Que negócio é esse? A gente está acostumado a ver o coach sendo criado nos Estados Unidos, depois tem uma escola europeia também, né? São metodologias já de bastante tempo de vida. A gente vê no Brasil e em alguns outros lugares instituições que, digamos assim, tem uma premissa de regulamentar essas práticas, né? Mas Uhum. a gente precisa ser muito claro com isso, com a audiência, com todo mundo que atua na área, que é o seguinte: não existe regulamentação para nenhum tipo de formação de coaching. Existem instituições, como o próprio ICF, que talvez seja a maior do mundo, que tem como uma premissa, digamos, vamos nos reunir, vamos nos associar e vamos tentar todo mundo falar a mesma língua em termos de coaching. Mas não é nada mais do que isso. Então, qualquer Exato. curso que possa até dizer, certificação internacional, certificação disso ou daquilo, pode até ser bacana ter um certificado emitido por outro país, né, digamos assim, por uma outra instituição, porém não muda nada o que está sendo oferecido Uhum. em termos de formação. Não existe ninguém, nenhum órgão que regulamenta, que analisa profissionais, que analisa professores, ou analisa instituições para verificar se, digamos, o padrão do coach está sendo aplicado. Não existe isso. É apenas Sim. associações para tentar todo mundo se unir, digamos, e procurar falar a mesma língua. Só. Então, eu sei. E defender a sua metodologia, né? Isso, exatamente. Porque, Inclusive, segundo o ICF, quando eu tive lá numa Semana Internacional do Coaching no ano passado, acho que só Israel é o país que tem a profissão reconhecida, né, imagina. homologada, digamos assim, né? Acho que até em algum momento isso deva ser um caminho, né? Eu acredito que deva caminhar para isso, porque eu acredito que é uma profissão muito importante, uma profissão que requer um conhecimento realmente mais aprofundado e claro, assim como qualquer outro conhecimento, principalmente novos conhecimentos, sempre vão ter empresas e pessoas que vão tentar entrar na onda da moda simplesmente para poder pegar uma fatia aí desse mercado, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. Isso sempre vai existir, Claro. né? Não tem nenhum problema. Então até teve uma pergunta aqui, não lembro quem perguntou, agora aqui na lista, que quem que regulamenta, foi a Nani aqui, Eu quem, analiso. Oi, quem que Nani. regulamenta o neurocoaching? Na realidade ninguém regulamenta o neurocoaching, né? Porque é tudo novo. E é muito interessante a gente pega o próprio Tim Galloway, né, o inventor do coaching com o Inner Game. Né? Pergunta para ele qual associação ele é filiado. Ele não é filiado a nenhuma. E apesar dele ser o cara que inventou o coaching, ele não só não tem uma associação, como ele não é filiado a nenhuma. E, no entanto, tem um monte de gente falando da metodologia que ele criou e alterando bastante a original, que também faz parte, né, o crescimento, mas não muda nada. Então, assim, regulamentação nem do coaching, nem do neurocoaching existe. Pode ser que daqui a pouco a gente regulamente, tente criar algum formato mais para garantir que as pessoas tenham a diferença entre o resto e o bom profissional, sim.
Daqui a pouco a gente pode começar a estabelecer provas, estabelecer uma forma de garantir que quem está contratando um profissional de neurocoach, sim, saiba que o seu dinheiro vai ser bem gasto e que o resultado vai atingir. Então, vai ser atingido. Então, isso é bem importante. A gente daqui a pouco acontecer. Mas, nesse início, nessa evolução, ainda muita coisa está sendo criada. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, eu separei aqui os pilares do neurocoach. Porque o neurocoach, tanto que eu chamei, para diferenciar do neurocoach normal, eu chamei neurocoaching do método Infinity. Para poder dizer que o que não for método Infinity é qualquer outra prática lá de, sei lá, o que tem dentro lá incluído. Mas o que tem, então, para diferenciar o neurocoach do coach tradicional? Então a gente tem, por exemplo, mindset, é o principal pilar. Né? Se a mente idealizar, o corpo realiza. Se a mente acreditar, o corpo realiza. A gente vai ter definição de propósito, que é também uma premissa. Não existe busca de objetivo nenhum sem ter um propósito bem definido. Mudança de hábitos para justamente sustentar não só um novo mindset, como um propósito bem feito. Conceitos de memética, que é a questão de como é que funciona a nossa influência, né? Como é que nós montamos nosso mindset, nossa estrutura de valores e crenças, e como é que a gente blinda a nossa mente para que as diversas situações do dia a dia e para que as próprias pessoas que estão na nossa volta, nas nossas ideosferas, não afetem esse resultado. Porque a gente pode, muitas vezes eu vejo, chega um treinamento de alto impacto, ou até mesmo um treinamento qualquer, que tem lá o seu propósito, o cara sai extremamente motivado. E ele não consegue sustentar aquela motivação, aquele padrão de pensamento que foi, digamos, adquirido naquele evento, nos próximos dias. Então, por quê? Porque ele vai ter crítica da família, crítica de marido, de mulher, crítica de amigos, de concorrentes, de colegas de trabalho, de vizinhos. E, no entanto, ele tem lá sonhos, ele tem desejos, tem propósitos, e não consegue realizar, não consegue ter o padrão de atitude que o leva a ter sucesso, porque a pressão emocional e a pressão social que essas ideosferas exercem sobre ele se torna um peso muito grande. E aí o Newton colocou ali, 15 dias já cai. O cara não mantém. E, no entanto, a gente vai olhar para a história, vai ver Walt Disney, vai ver Steve Jobs, vai ver Bill Gates, vai ver todos os caras de sucesso, né, o próprio Elon Musk. A gente vai ver que esses caras, eles são bem-sucedidos, não necessariamente só porque eles construíram coisas novas, foram inovadores ou tinham o recurso necessário. A gente vai ver que para esses caras, para vencer, antes de aprender a vencer, eles aprenderam a perder. Eles apanharam e perderam muito, até serem capazes de vencer. Então, muitas vezes, o vencedor não é o que fica de pé por último. Não é o... Né? E tu, no esporte, sabe bem como é que é isso, né? Como é que é o peso de uma derrota para um atleta aí de alto impacto, né? De alto performance? Ele tem que segurar a onda, né? Eles têm que saber que não deu certo agora, mesmo ele tendo treinado, mas vai dar certo. E ele não pode nem arredar o pé quanto ao rendimento dele e manter a mente focada, independente da circunstância. E, no entanto, nós somos muito guiados pela circunstância, né? Mudou o meu momento, parece que o resto deixou de ter sentido. Como é que tu vê essa questão dentro do esporte? Cara, é incrível. O esporte potencializa muito isso, né? Porque são objetivos sempre de médio prazo, né? Que a gente está trabalhando. Então, a gente vê pessoas que começam no esporte e dali a um ano já estão competindo e já estão tendo que lidar com a frustração, né? E não sabem o que é se frustrar, na verdade, né? Aliás, acho que até no mundo de hoje a gente sabe menos ainda o que é se frustrar, né? No mundo em que a gente manda uma mensagem, se 5 minutos depois a pessoa não respondeu, a gente já fica assim, né? Porra, não respondeu por quê? É verdade, né? E no mundo do esporte,
a gente costuma dizer, né, que os campeões são aqueles que tentaram perderam mais vezes que os outros sequer tentaram. É verdade. E, pô, é lidar com a derrota o tempo todo, né? Tu Todo perde o tempo. muitas vezes para começar a ser bem sucedido. E eu mesmo me lembro que quando eu comecei no jiu-jitsu, eu comecei em 96, eu fui ganhar a primeira vez em 99, no final de Né? 98. Né? Imagina, muito tempo de preparo até começar a vencer, né? Pô, é muito tempo tomando porrada, né? É? Muito tempo só levando, só E levando. uma das primeiras coisas que E acontece é que a gente começa a achar que não é bom o suficiente, que não é merecedor, que aquelas pessoas que disseram que a gente não ia vencer estavam certas, que isso não é para mim. E saber bloquear essas vozes e entender que qualquer um pode chegar em qualquer resultado, desde que gaste tempo e energia suficiente, é uma das uhum, tarefas do neurocoach. Não há limitação uhum, quanto a isso, até porque hoje a gente conhece, né, o funcionamento do cérebro, a fisiologia, a genética, e a gente tem base para dizer isso para qualquer um. E é impressionante como isso se torna libertador para grande parte das uhum. pessoas, que acaba construindo um mindset cheio de limitações, porque um dia alguém os convenceu de que eles não eram bons o suficiente e eles vêm vivendo assim, né, sem ter o máximo de resultados que pode, simplesmente porque não acredita que pode. E aí cara, Exato. eu fico muito triste, muito chateado com isso, e ver vários talentos, pessoas que poderiam estar tendo um resultado absurdo e não estão só porque não acreditam que podem. Exato, exato. Eu achei, cara, tem uma coisa que outro dia tu postou, que eu repito muitas vezes, que é a necessidade de ter um propósito forte e definido, né? Uhum. Porque senão o teu próprio cérebro vai te boicotar, para É, te porque a questão de economizar. energia, né? Simples. Simples, Vai, legal, até vou aproveitar e explicar isso para quem está assistindo aqui, e aproveitando que isso vai ficar gravado, né? É uhum, muito simples, o nosso cérebro, ele gasta 516 calorias por dia para estar funcionando. 516 calorias significa 25% de tudo que a gente come. O que significa que ele é seletivo naquilo que ele vai gastar energia. Então, isso serve não só para, sei lá, se mexer fisicamente, quanto aquilo que o cérebro vai dar atenção ou não. Então imagina, uhum, dos 11 milhões de bits por segundo que nós somos impactados, nós só gravamos 40 bits de forma consciente. O resto todo o cérebro põe fora porque não é interessante, não vale a pena processar aquele monte de informações porque ele não julga que vale a pena. E quando a gente define o propósito de vida, e tudo que a gente liga ao propósito de vida, a gente passa nesse funil aí de prioridade. A gente torna esses conceitos todos ligados aos 40 bits. Aí não tem sono, uhum, aí não tem fome, aí não tem limitações. A gente descobre que não procrastina mais, a gente não adia mais as coisas. E a gente ganha uma vontade de vencer fantástica. E a gente vai ver que todos os caras que são vencedores, se a gente pudesse tentar conversar com eles, descobrir o que era, para mim é muito claro que todos sabiam onde queriam chegar. Talvez não tivesse o nome de propósito, mas talvez tivessem, uhum, né, essa ideia macro de que todo o esforço iria valer a pena se por causa daquele objetivo que eles queriam. Então, quando a gente uhum, consegue de uhum, fato entender por que a gente existe, por que a gente está aqui, por que a gente teve as experiências que a gente tem e como a gente usa isso para, vamos pensar, servir ao mundo e servir a algo maior, não há mais limitações. Então, uhum. vira muito além do que trabalhar por prêmios, por dinheiro ou por qualquer coisa. E conseguir entender onde é que cada um se encaixa nesse mundo é algo extremamente importante para que a gente tenha o resultado que a gente nunca teve. E, então, por isso que esse é um dos 6 pilares aí do neurocoaching, né, que a gente precisa desenvolver, que é o propósito.
Eu achei fantástico, cara. Uma coisa que eu vivo repetindo. Porra, que eu li lá no Instagram do meu amigo Thiago Tabajara. Porque É faz muito todo legal. sentido, cara. O cérebro representa o quê? 5% da nossa massa, por aí, talvez. E gasta um quarto daquilo que a gente come, né? Ele tem 1,5 kg, então imagina, 1,5 kg perto do lá, eu tenho lá Não vejo 90, nada. 95 quilos, cara, nem 5%, né? Impressionante. 25%. E gasta um quarto daquilo que a gente consome. Então ele tem que ser seletivo, né, cara? Naquilo que Tem que ele ser. vai. Porque se não tiver um propósito muito forte, outro dia a gente estava falando sobre isso e eu referenciei isso na minha live com a Nani e sobre procrastinação. Se não tem um objetivo forte, se não tem uma recompensa no final Uhum. importante, o cara acaba ficando no sofá, né? Porque é melhor. O que acontece? O nosso cérebro ele quer garantir a sobrevivência do corpo, do ser humano como um todo. Então ele vai gerar, e olha que interessante isso, que poucas pessoas têm noção de que isso que acontece. Ele gera pensamentos tanto de derrota, de desistência, simplesmente para preservar a sobrevivência. Então, se ele enxerga que eu vou acordar cedo, que eu vou desgastar o meu corpo além do devido e não dou uma razão para ele fazer isso, ele vai Uhum. pegar das vivências, das experiências que estão lá no nosso hipocampo gravado, ou no nosso diálogo interno, e vai trazer isso para a tona. Vai dizer, não, Thiago, descansa. Não, fica aí. Não, tu merece descansar. Pô, já trabalhou um monte. Né? Então a gente fica, e a gente acaba se traindo porque ninguém está Uhum. dizendo para a gente naquele momento. É o nosso cérebro, com a vontade de salvar energia, que está dizendo isso para a gente. E a gente cai. A gente cai nessa. Então, até o que eu coloco no meu livro. As pessoas sabem o que precisa ser feito. Não necessariamente nós estamos falando em criar conceitos ou conteúdos que não existem. Porque, em geral, as pessoas sabem o que precisa ser feito. Elas não fazem porque não conseguem. Porque não conhecem o Uhum. funcionamento do seu corpo e como eu sincronizo a meu desejo, a minha vontade, com o funcionamento do meu corpo. E aí o resultado é muito mais difícil. A gente precisa aí de pessoas muito mais afim para conseguir suplantar isso do que normalmente as pessoas são. E com o neurocoaching, a gente começa a pegar pessoas comuns e começa a levar alta performance para elas, simplesmente fazendo-as entender quem elas são, o que elas são capazes. Então tem muito processo de autoconhecimento e aceitação. Porque é Uhum. impressionante como os episódios de microculpas que a gente desempenha durante o dia afetam esse consumo de energia. Digamos que eu explodi numa reunião pela manhã com alguém. Né? Alguém disse uma coisa que eu não gostei, que me pareceu que ela estava desfazendo do meu trabalho, e aí eu explodi com ela. Bom, eu saio dali com a sensação de, putz, não devia ter feito isso, né? Não precisava disso, devia ter segurado a onda. Né? Então eu saio já com uma Uhum. culpa de ter errado, de talvez ter até estragado uma oportunidade, um relacionamento, porque como não havia proximidade suficiente, qualquer ai fora do negócio já pode fazer com que as pessoas cortem relacionamento. Bom, e Claro. é essa microculpa de um episódio que aconteceu, que foi disparado porque eu me senti agredido, ou seja, eu me senti desvalorizado, minha amígdala cerebral disparou cortisol no meu corpo, esse cortisol Uhum. disparou o meu mecanismo de luta e fuga. Como eu não me conheço, eu não sei em que situações que me disparam luta e fuga, e nem conheço o conceito de luta e fuga, eu acabo explodindo. E Uhum. explodindo gera microculpa. Se eu entendo sobre neurocoach, sobre neurociência, eu vou analisar o que eu estou sentindo, vou analisar o episódio, vou ser compreensivo comigo mesmo, no sentido, realmente, não foi um bom resultado, mas eu entendo que a minha explosão é natural, é instintiva, e que eu preciso me preparar mais para cuidar para que isso não aconteça. Mas eu não sou um ET porque eu explodi naquela situação. Então, nisso, eu já Uhum. travo a minha microculpa
e consigo avançar sem deixar que aquele episódio que foi ruim afete as minhas emoções e atrapalhe as minhas decisões futuras ao longo do dia. Porque, obviamente, eu me sentindo mal, eu já vou atender um outro cliente mal, eu não vou conseguir dar um conselho num processo de neurocoaching, uma série de outras coisas vão ser afetadas por aquilo. Então, ou seja, envolve autoconhecimento e aceitação, para que a gente possa trabalhar melhor quem nós somos e o que nós vamos fazer com isso. E me diz uma coisa, Thiago, nesse caso até vai meio que funcionar como uma terapia cognitivo-comportamental, né? Porque daí tu vai, pô, a próxima vez que eu encontrar com esse cara que tem a mania de meter o dedo na ferida ali, eu já sei como é que eu vou reagir de forma diferente, não é? Claro, porque eu não só conheço o que me afeta, como eu também começo a entender as motivações que fizeram o outro dizer o que disse. E na medida que eu enxergo que todas as pessoas têm esse fundamento, eu passo a ser mais compreensivo com o outro, fazendo com que, inclusive, uma agressão verbal, por assim dizer, não me afete. Por quê? Porque eu vou entender o porquê que ele está fazendo isso. E vou conseguir não me afetar tanto, porque existe aí a compreensão, existe o entendimento que vai falar antes do processo biológico de explodir. Ou Então, seja, nisso, funciona para os dois lados, né? para os dois lados. Na tua autoaceitação e depois também na aceitação com o outro. Com a aceitação com o outro, porque em geral a gente atribui que o ser humano deveria ser altruísta. É um padrão de crença, de valores que a gente coloca. Só que o que a gente descobre, cara, é que o ser humano ele é egoísta por natureza. Se eu sou egoísta por natureza, que eu quero maximizar o prazer e diminuir a dor, eu passo a de cara aceitar. Se eu tiver uma atitude egoísta, eu estou sendo normal, não vou me culpar com isso. Porque o anormal é ser altruísta. E na medida que eu começo a me desenvolver, eu pego colocar o altruísmo em cima como um aprendizado e não como uma necessidade social de ser. Eu aprendo a ser altruísta, a ser melhor com o outro. Não que eu devesse ser quase como eu nasci altruísta, porque em geral a gente carrega, parece que uma culpa quando eu não consigo às vezes pensar no outro. Mas não, esquece, o normal é eu não pensar no outro. Eu aprendo a pensar no outro. E aí eu só consigo entregar o que eu tenho. Se eu consigo me aceitar e me amar, eu consigo fazer isso pelo outro. Por isso que se alguém acaba me agredindo, eu acabo conseguindo ter muito melhor condição para não dar bola ou entender o porquê que o outro fez isso. Explodir, que é o normal de todo mundo. Né? E nisso muda tudo. Né? A gente começa, por exemplo, grande parte do processo que a gente enxerga no neurocoaching, que faz com que as pessoas não consigam fazer o que precisa ser feito, é porque elas não acreditam que são capazes. Não só porque elas acreditam. Porque assim, imagina, se o cara faz lá aula contigo de jiu-jitsu e ele treina aquela mesma quantidade de horas, ele treina golpe, ele treina técnica, ele faz trabalho físico, ele se alimenta bem, é uma questão de tempo para ele começar a ter resultado. Agora, se ele não acredita que ele é capaz, imagina que ele sofre uma queda. Tá lá o cara em cima deles, na posição pior lá, uma que tem os 100 quilos lá, talvez. Ele já acha, deu pra mim. O cara já entrega. Já entrega. Agora, não, se eu tenho a cultura da vitória, se eu enxergo que eu mereço a vitória, e que eu enxergo que as situações difíceis são potenciais oportunidades, eu não me entrego, mesmo diante da pior situação possível. Ele tá lá com um abracinho abertinho, lá falando de jiu-jitsu, num armlock encaixado, e ele ainda acha que dá para sair. Ele ainda gira o corpo, ele ainda vai se sacudir, vai fazer alguma coisa. E quando a gente assiste as lutas, e quando a gente assiste as lutas e a gente vê uma situação que o cara tinha ganho a luta e, no entanto, na hora, em fração de segundo, ele perde, padrões de pensamento assim,
que faz o cara vencer ou perder. E isso serve para tudo, porque quando a gente traduz para o mercado corporativo, eu gosto de dizer que nós somos atletas corporativos. Talvez nós não vamos ao corpo para aplicar golpes, mas a gente usa o cérebro. E ele precisa ser exercitado tanto quanto um músculo. Claro. Só que a gente não gasta tempo suficiente para isso, né? Que envolve até, é engraçado, mas eu descobri estudando neurociência que a gente não sabe aprender, cara. É impressionante. A gente lê errado os livros, né? Eu cansei de ver as pessoas, às vezes, dizendo, eu devoro um livro, eu leio um livro em um dia, 2 dias. Eu digo, legal, tu lê, tu passa o olho pelo livro, mas com certeza o teu cérebro não gravou. E não tem a ver com quem tu é. Tem a ver com a capacidade cognitiva do cérebro de todas as pessoas. Não vai aprender porque ele não é feito para aprender nessa velocidade. Então não adianta insistir que não vai gravar a informação. Né? Então até isso envolve, porque eu canso de ver pessoas que são ratos de curso, né? Eu vejo lá, o cara faz 600 formações em coach, faz mais curso de PNL, de hipnose, de não sei mais o que, mas o cara nunca age. Não é um cara que age. Tá sempre se preparando, né? Sempre se preparando. Não, o próximo curso agora vai dar. E, no entanto, muitas vezes, mesmo que ele ache que não falta questões técnicas, provavelmente é porque ele não estuda cada um dos conceitos que ele aprende. Então, na hora dele praticar, ele sente falta de alguma coisa. Claro, porque ele provavelmente é um cara que lê o livro em 2 dias. Então, mais importante do que quantos livros a gente leu, é de quantos a gente lembra. Porque eu posso não ter lido toda a literatura em neurociência, mas os que eu li, eu lembro. E se eu lembro, eu consigo botar em prática. E se eu coloco em prática, aí eu tenho inteligência, e não só conhecimento, que é a diferença muito clara, né? Alguém com inteligência e conhecimento não é a mesma coisa. Então a gente explora muito essa questão dentro do neurocoaching. De ajudar o cara a desenvolver o máximo a capacidade dele para que ele seja quem? Ele. E não o outro. Não uma expressão do que os outros esperam que ele seja. Então a gente busca essa autenticidade, essa plenitude. Porque, cara, é impressionante. Mas uma boa parte das pessoas que eu conheço, elas trabalham em coisas que detestam. Simplesmente porque precisam pagar as contas. E não tem maior perda de talento e de energia do que isso. Porque... Pô, cara, eu posso falar por mim. Eu andei 20 anos achando que era uma coisa e não era. É assim mesmo, cara. Eu faço o que eu quero exatamente há cerca de 5 anos. Mas até então eu trabalhei. Fui um cara que passou por 22 empresas. Porque eu sempre estava insatisfeito. Então, quando eu enxergava que o que eu queria, o que eu tinha para oferecer, não era o que a empresa queria, ou o que eu queria era mais do que a empresa podia oferecer, eu saía. Então, eu pedia para me demitir, eu era demitido, ou eu mesmo me demitia. Porque essa questão de querer ser eu mesmo sempre falou muito forte. E eu descobri ao longo do tempo que tem um monte de louco que nem eu, que nem tu, que não aguenta trabalhar nesses lugares. Só às vezes falta um pouco de coragem, um pouco de autoconfiança para que cada um busque o que realmente entende que precisa ser feito. Deixar de trabalhar por dinheiro, né, cara? Exatamente, cara. Porque o dinheiro depois ele vai vir. E eu costumo dizer assim, ó, cara, e mesmo que se tu estiver trabalhando numa coisa que tu gosta ou numa que tu não gosta, pode dar dinheiro ou pode não dar, em qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. Mas se não der dinheiro, pelo menos tu tá fazendo uma coisa que tu gosta, né? Porque o contrário também, o fato de tu estar trabalhando em alguma coisa que tu não gosta, vai ferrar a tua saúde. Porque o nível de cortisol, por causa da hostilidade, de falar com pessoas que tu não gosta, de se sentir rejeitado, se sentir desvalorizado, né? De aguentar aquela pressão de fazer um trabalho que não acredita, que não gosta, ele é tão oneroso para o corpo, ele faz o corpo produzir uma quantidade de cortisol muito além do normal, e o que gera as chamadas doenças psicossomáticas.
o cara gasta um monte de tempo para ganhar dinheiro e depois tem que pegar esse dinheiro e gastar para buscar saúde. Porque em saúde. ele odeia fazer aquilo, aquilo é nocivo. E eu gosto de pensar, inclusive, uma das ferramentas que a gente tem, que é a vida em quadradinhos, dentro do Neurocoach, onde a gente dá uma porrada na galera Aham, para fazer a galera conheço. acordar, né? Tu viu lá no livro. Porque, cara, a vida é uma só. Para ver que o tempo está passando, né? Tá passando o tempo. Ou tu faz as coisas de verdade para dar certo, em prol do que tu acredita, ou tu vai ser um mero coadjuvante nessa vida. E isso é danoso para todo mundo. Não vale a pena. Então, quando a gente Exatamente. traz o neurocoaching, a gente fala muito de, cara, vamos buscar quem tu é, vamos extrair esse melhor. Não é só uma metodologia de busca de objetivos, como o coaching, que é legal, o cara sabe para onde é que ele quer ir, o cara é um atleta, ele quer buscar um campeonato. Legal, o coaching funciona, tal. Mas o que eu estou Uhum. falando é muito mais profundo, né? O neurocoaching, ele vem não só para o cara ajudar a encontrar objetivos, mas para o cara descobrir quem ele é e colocar quem ele é em prática, na sua totalidade. E, cara, não tem prazer maior do que esse, pelo menos para mim, que sou neurocoach, que criou tudo isso, de ver essa transformação na vida das pessoas, né? E os relatos todos que eu tenho das pessoas, alguns no Face, outros no WhatsApp, alguns em vídeo, das pessoas dizendo o quanto que isso significou de transformação, de encontro de felicidade para a vida delas. Então, quando a gente fala em levar isso para Portugal, né? Assim como já tem aqui em Porto Alegre, cara, a gente é quase que um dever a gente levar isso para o resto das pessoas, porque não tem como a gente hoje, eu conseguir enxergar, que eu consegui construir isso. Como é que eu não vou levar isso para outras pessoas? Quantas pessoas talvez aí estejam em algum momento pensando, desesperadas, ou querendo uma solução para sua vida, e eu tenho aqui e não estou conseguindo fazer chegar nelas, né? Então, É, cara, sabe, eu partilho inteiramente isso que você está falando, cara, porque no meu processo de coaching com o Newton, eu descobri o meu propósito e aquilo que eu queria fazer na minha vida, cara, foi uma alegria tão grande, foi uma coisa tão, meu, mudou. A minha conta bancária continua a mesma, pô, todos os problemas, o entorno, o contexto, aqueles uhum, problemas todos iguais, não sei o quê, cara, mas a vida passou a ser outra completamente diferente, de uma forma tão forte que é isso que eu quero levar também para as pessoas, entendeu? E é quando claro. me defronto com as pessoas que eu vejo que estão como eu estava há quase 3 anos atrás, naquela coisa assim, porra, segunda-feira, putz, Uhum. né? Porra, sexta-feira, graças a Deus, sexta-feira. Quando eu vejo as pessoas nisso, cara, eu penso, cara, esse cara tem que sair dessa, esse cara tem que acordar. Não tem como, né? A Esse gente cara tem que bebe acordar. de um remédio, eu quero dar para todo mundo esse remédio, porque não tem, imagina, eu É, posso fazer o cara, bem para alguém, vamos levar para todo mundo isso, né, cara? é Então é muito porque é dessa ideia, muito cara. louco. É muito dessa ideia aí que o neurocoaching tem. Como eu falei, o coaching funciona tanto que tu é fruto do coaching tradicional, né? Só Uhum. que talvez nem todo mundo esteja num ponto onde tu estava, que era disposto, disponível e querendo a transformação. A gente vê as pessoas com dor, querendo a transformação, mas não querendo ou não conseguindo fazer o que é necessário. Fazer o que necessita. E aí o neurocoach ele entra para justamente destravar o que a pessoa não consegue destravar, enxergar o que ela não quer enxergar. Porque é engraçado, mesmo assim, a gente acha que as pessoas só têm medo da derrota, né? Mas não, cara, as pessoas têm medo da vitória também. Tem Porque a medo da vitória. vitória gera mais responsabilidade. A vitória, ela às vezes te tira de um patamar de conforto, te leva para outro que é desconhecido. E muita Exato. gente não está pronta. Então tu começa a ver, ele está treinando, ele está se aplicando, ele está fazendo pós-graduação, ele está trabalhando até mais tarde no trabalho, mas na hora do vamos ver, ele parece que patina, parece que amarela e dá na trave. O cara se boicota. O Ele cara se se boicota. boicota, ele não percebe
mas é ele que está tendo pequenas atitudes para que ele não vença e ele possa dizer, putz, não deu certo, alguma coisa. Mas na realidade ele está com medo da vitória, das implicações todas que envolvem aquilo na vida dele. E a gente precisa preparar esses caras para fazer isso. Alguns, talvez até, em atleta a gente vê muito nisso, né? Pais que às vezes projetam nos seus filhos que eles sejam os atletas que os pais não foram. E, no entanto, às vezes Exato. o cara, às vezes o sonho dele é, sei lá, cara, eu quero ser um contador, ficar atrás de uma mesa lá e não tem nada de errado, né? Se é isso que ele quer. O que a gente não pode é estar no lugar errado, que não é o nosso. E isso é uma reflexão bem forte que a gente faz essa viagem toda no processo de neurocoach. E, cara, a gente tem ajudado aí já centenas de pessoas, né? Eu, particularmente, eu já fiz processo com mais de 130 e cada coach formado também, e já fez com várias pessoas, e, cara, é um espetáculo a gente vê. Eu me sinto privilegiado tendo essas ferramentas na mão e a capacidade de atuar na vida das pessoas e gerar algum bem, né? Gerar alguma transformação, né? Cara, eu quero mais pessoas formadas para fazer isso. Não existe premiação maior do que isso, cara. Disseminar, e, efetivamente, cara, o ano passado eu trabalhei com uma pessoa diretora de uma grande empresa multinacional, aí um filial em Porto Alegre, filial em São Paulo também, e, e foi interessante que ela, cara, durante o processo também teve um aha moment desse, sabe? De Uhum. descobriu, cara, e até tudo mudou na vida dela a partir dali. Tudo mudou, ela continua trabalhando pra caramba, não sei o quê, mas agora que ela tem um propósito, que ela tá alinhada, que ela tá direcionada, pô, É outra coisa, né? é outra coisa. Porque O o que que o tempo, ele é o Fernando aqui mesmo, né? Ah, é realmente, Fernando, é fantástico. Porque o tempo, ele é o mesmo para todo mundo. Tá ali, Uhum, 24 horas por dia. A questão é, o que que a gente faz com cada segundo de vida? Como é que a gente reage com as frustrações, com as derrotas, com as vitórias, com os aprendizados, com os reconhecimentos, com as rejeições? Como é que a gente está lidando para isso, exercendo quem nós somos e ao mesmo tempo lidando com esses sentimentos e esses episódios, circunstâncias na nossa vida? O melhor, bem, digamos assim, o cara de sucesso, ele não é o que não tem problema. Na realidade, é o que tem os mesmos problemas que todo mundo e muitas vezes mais problema do que todo mundo. E, no entanto, ele decide, às vezes, ignorar, às vezes, superar. Às vezes, o fato é que ele, independente disso, ele avança. E aí tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Eric Thomas, que ele diz não chore e desista, chore e siga em frente. Você já está uhum, sofrendo dor, então ganhe uma recompensa por isso. Então, quando a uhum, gente olha uhum. para isso, independente do que a gente possa estar vivendo ou até já ter vivido, a gente precisa enxergar o que eu vou fazer a partir de agora é que vai definir quem eu vou ser. Então não importa o que possa ter acontecido, e é impressionante o quanto que as pessoas ainda, e eu vejo direto, o cara tá fazendo pós-graduação, ele trabalha numa multinacional, mas ele ainda é refém do passado. Ele ainda Uhum. vivencia frases, ainda lembra de situações que aconteceram, e enquanto ele não consegue lidar com isso, ele não consegue superar. É parecido com um pouco com a psicologia que a gente faz? Mas a gente não lida como o psicólogo lida. A gente não lida com traumas, efetivamente com transtornos psicológicos, que isso precisa ter habilidade de psicólogo, mas a gente lida com o impacto disso nas questões de neurotransmissores, motivação, formação do mindset. Então, ou seja, a gente consegue muitas vezes um resultado Uhum. mais efetivo que um psicólogo sem ser psicólogo, porque a gente usa outro caminho para desbloquear uma pessoa. Outra Então, via. outra via. Então tem sido recompensador a gente ver aí a transformação dessas pessoas.
E vai ser um prazer imenso levar para o público de Portugal esse curso, essa metodologia, porque mesmo sendo um país de primeiro mundo, mais desenvolvido, cara, tem pessoas sofrendo em todos os lugares, né? E algumas Com até certeza. sofrendo com as contas pagas, mas estão sofrendo por um vazio existencial, por não enxergar que Exato. são úteis, que podem ser úteis, né? Em alguma coisa maior do que só esperar o salário do mês, né? Exatamente, cara. Eu acho que é nosso propósito nisso é muito importante e nobre também, cara, porque vai desimpedir muitas pessoas e ser uma formação que vai ajudar profissionais, né? Digamos assim, não é propriamente para o público final não é propriamente o cliente, isso é a multiplicar, né? Porque cada É. pessoa que vier fazer a formação vai impactar a vida dos seus clientes todos dali para frente, né? E ele vai ser Então a primeira, o primeiro objeto disso, né? A gente vai ver o cara que fizer a exato, formação, ele vai ser o primeiro a sofrer a transformação e ele vai poder falar não só com o conteúdo aprendido, mas algo que ele vivenciou, algo que ele consegue entregar a experiência dele. Então isso é fantástico e prova realmente que funciona cada um dos detalhes. Então o próprio coach, o neurocoach, até para vender os processos dele depois, ele fica mais fácil porque ele vai falar do que ele viveu e dos resultados que ele teve. E não existe melhor case de sucesso, né, do que isso. Então até o convencimento e o quanto que ele acredita mesmo naquilo fica mais fácil. claro. Então é realmente muito legal. Eu tenho casos aqui fantásticos, inclusive nós estamos com o Neurocoaching Summit, que é o seminário que vai acontecer agora dia 11 de agosto, onde 7 destes 8 palestrantes que vão ter, eu sou um deles, eles são neurocoaches formados. E eles vão justamente, Uhum, não são palestrantes, assim, temos 2 só que são, mas eles vão justamente falar dessa transformação que eles vêm sofrendo. O quanto que o neurocoach uhum. ajudou eles e o que eles já têm feito pelos outros, né? Então eles vão falar de realidade, né? Que é a ciência, né? E diz uma coisa, esse evento no dia 11 ele vai ser transmitido via live, vai ter algum tipo de transmissão? Ele não está previsto para isso. Na realidade, ele é um evento que vai ser gravado. E até, cara, vou Uhum, te dizer o seguinte: a gente até pode pensar. Estou pensando isso agora, que nem estava programado. Estou pensando o seguinte: em quem se matricular já, porque a gente já deve abrir inscrições para o Neurocoaching já em 1, 2 semanas, né? Como até a é. gente já tinha conversado. E a gente pode estipular que os 10 primeiros, talvez, que se inscreverem na formação, eles vão receber o seminário de graça. Opa, Podemos já aproveitar e dar isso também. Então, ou seja, assim que abrir as inscrições, o cara vai ter que correr para poder aproveitar. Então, são 9 palestras, né? A gente vai ter aqui um técnico bem famoso aqui no Brasil, que é o Cláudio Duarte, que ele também vai ser o último palestrante. Ele vai falar um pouco do desenvolvimento do mindset dentro do esporte e como ele percebe que todos esses anos sendo jogador e depois técnico, o quanto que ele enxerga uhum. que o poder do mindset e o quanto que esse preparo mental ele viu fazer de diferença na vida de vários profissionais que fizeram história, inclusive na vida dele. Então ele vai levar uma experiência prática daquilo que a gente tem tentado mostrar para o mercado, que é se a mente acreditar, o corpo realiza. Né? Então Aham. ele vai contar um pouco dessa experiência dele lá também. Então quem aproveitar e fizer a inscrição no Eurocoach já ganha o seminário em vídeo, né? Um acesso aí para assistir essas 9 palestras. Vão ser, sei lá, vão dar quase 6, 7 horas de palestra. Né? Muito Um show, muito baita, show. um baita Pô, diferencial. é um bônus grande, né, cara? Um bônus grande. Vou, vou aproveitar aqui um bocadinho os nossos minutos finais aqui para falar um bocadinho daquilo que a gente conversou sobre essa formação aqui em Portugal, pessoal. Legal.
Está previsto, então, aqui ser em 2 fins de semana. Ficou para novembro, né? Novembro, isto. Novembro. E é a formação completa, ou seja, tem Completa. a primeira parte, que é a coach, ou seja, para quem ainda não fez uma formação de coaching, vai Uhum. ter um bônus no início da formação, que é a formação completa, e depois neurocoach direto na veia durante 2 fins de semana. A formação vão ser nos fins de semana. Isso, é Agora, confesso que 16, 17, 18, 23, isso, 24 e 25 de novembro. eu ia 16 pegar aqui que eu dias. não tinha aqui. 16, 17, 18. E E depois na depois no semana fim de semana. seguinte. E depois na semana seguinte. Vai ficar com a formação completa. E depois tem mais os 30 dias insanos, né? Mais os 30 dias insanos, que vai ter o apoio completo nosso. Então, por 30 dias, nós vamos ajudar os participantes todos a usar todas as ferramentas do coach em si, do neurocoach em si mesmo. Então, eles vão vivenciar a experiência de transformação, a experiência de mudança de hábitos, vão adquirir mais performance, né? A gente fala bastante no conceito de homeostase, então os caras vão alargar a sua capacidade de atuação e vão desenvolver novas habilidades nisso. Então vai ser muito bacana, porque ele, depois quando estiver conduzindo o processo de neurocoach com seus neurocoaches, ele vai ter experiência de vivência mesmo de como funciona essas ferramentas. E vai ter apoio nosso durante todo o tempo para cada momento desses 30 dias após a formação, né? Então, diferentemente de um curso de alto impacto, em que o cara se motiva, o RU sai para outro dia e não tem acompanhamento, nós, além de motivarmos de dentro para fora, sem o RU, ele tem acompanhamento, tem as ferramentas e a base e apoio por 30 dias para traduzir tudo isso em realidade, né? Então isso faz um baita de uma diferença para exercer a profissão, não só ser mais um curso legal que o cara fez, né? Cara, eu acho que é fantástico isso, porque realmente não é só ir ali aprender ferramenta, né? É Não, não, bem passar além. é tomar um remedinho, né? É É, tomar, é é tomar um bem isso. remedinho para ver, porque é para ver como é que aquilo funciona. E a gente E tem uma acho que vantagem bem legal do processo tradicional, é que as turmas são reduzidas, né? A gente acabou não falando nisso. Porque no processo tradicional, lá as turmas, sei lá, 50, 60, tem curso aqui com 80, 90 alunos. E imagina, 80, 90 alunos, ninguém consegue levantar a mão e perguntar, trazer seu exemplo, sua vida, senão não falar tem alguma curso. coisa. Então ele é passivo no processo. E dentro do neurocoaching, a Exato. gente tem a premissa, sim, ele participa, ele traz os casos dele, ele tira todas as dúvidas todo o tempo durante o curso, então a formação ela é vivencial e experiencial. Ele não sai com dúvidas e não Sim, sai isso sem traduzir as coisas dele. eu acho isso super importante, né? Isso quando tu não paga, enfim, alguns milhares, né, para fazer uma formação online. Às vezes o cara faz uma formação online, Online. recebe os vídeos, vai ver os vídeos em casa e não tem assim interação direta ali na hora. O cara falou uma coisa, tu quer tirar uma dúvida na hora, não tem, não é o caso aqui. A gente tem uma turma para 20 pessoas, já tem 4 ou 5 inscritos, portanto tem Opa! 15 vagas, né? Tem 15 vagas disponíveis e é isso E é aí, isso, e a cara. gente Daqui vai até fazer toda semana, né, Fábio? A gente vai fazer todas as semanas lives como essa falando todo. do neurocoaching. Em alguns momentos, talvez até eu traga algum convidado, alguém que já fez o processo ou alguém que já fez a formação para contar um pouquinho como é que foi isso, né? E a gente tem aí Ah, 15 fantástico. lives programadas, né? Todas as semanas até a época do Exato. curso, para a gente continuar falando sobre isso, ajudando o pessoal a entender o quanto que isso vai ser importante na vida deles e dar oportunidade para que todo mundo vivencie isso, né? Seja, deixe de ser um coadjuvante, passe a ser um protagonista da sua vida e da vida da sua família, né? É isso mesmo. E espero que o pessoal tenha anotado a data aí, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de novembro. E os Isso. contatos
comigo ou com o próprio Thiago. É só Isso, a falar com a gente, aos gente. poucos, a gente está... vamos construindo landing page, estamos construindo todo o resto, a comunicação, o link para inscrição, tudo isso aos poucos a gente está conduzindo. Mas de cara eu já quero dizer, quem tiver interesse, for da região aí de Lisboa ou perto, quiser, já coloca aí, nos chama no message para perguntar mais coisas. Aproveitando também, Exato. quem for de Porto Alegre, tá, e quiser ir no seminário Neurocoaching Summit do dia 11, tá, eu vou sortear 2 ingressos. Então, você só coloca escrito "eu quero" nos comentários, tá, que depois eu vou pegar os nomes e vou sortear 2 ingressos. Certo? Então, assim, a gente já Opa! vendeu metade dos ingressos, ainda tem uma semana de divulgação, um pouquinho mais. Tá? E a gente tem a expectativa que lote, o último evento lotou, né, no ano passado, dezembro do ano passado, e a ideia é que a gente lote de novo esse. Tá? Então vai ser espetacular, vai ser um momento único e de conhecimento prático. Tá? A gente tem ensaiado a apresentação, a gente tem ensaiado as palestras, então a gente está levando realmente não só o que cada um tem para entregar, mas com a melhor roupagem, melhor linguagem possível, para que todo mundo realmente sinta-se transformado nesse dia. E, obviamente, né, a formação aqui não é só para português, né? Quem quiser Claro, aproveitar, vir fazer um... Eu sei que o Portugal tá na boca do povo no Brasil, né? verdade. Quem quiser aproveitar, vir aqui passar 10 dias e já conhecer como é que é Portugal. A gente também está aqui para falar como é que é a vida aqui. Enfim, sempre é uma boa oportunidade para fazer uma excelente formação e ganhar uns quilos, com certeza, porque Portugal não é fácil. Muito bom, muito bom. Vai Beleza, ter que ter um mindset de aço, para não cair, né, como na comilança maravilhosa que tem por aí, né, cara? para não cair na comilança. Bacana. Show de bola, sempre um prazer falar contigo, Fábio. Vamos seguindo agora, Prazerzão. planejando cada vez mais as nossas interações aí Claro. com o público, divulgando isso. E vamos lá, toda semana nos acompanhe. Vamos manter toda quinta-feira, né, Fábio? Quinta-feira, 22 de Portugal, 18 18 Brasil. aqui. 18 não, Então, 18, 18, 17. 18. Não, dá 18 Ah, aqui. 18, 18. Né? Então, Boa. todo mundo já pode aí se programar, porque as próximas 15 semanas estaremos nós todas as quintas-feiras, 6 horas da tarde Brasil, 10 horas da noite Portugal, conversando com você sobre Neurocoach. Tá bom? Show de bola. Valeu, grande Fábio. Valeu, Obrigado, pessoal. amigos. Até Obrigado, mais. Thiago. Grande Valeu. abraço, meu amigo. Abraço.